vestibular. Eu não vou entrar muito a fundo. Ai, desculpa, Patrícia, eu esqueci de te falar para gravar. Eu não vou entrar muito a fundo, assim, pois eu acho que não é necessário, a nível médio, entrar, assim, tão a fundo, porque ela é bem complexa mesmo, os tecidos do corpo humano. Então, tudo que eu falar para vocês aqui agora, se alguém tiver depois quiser saber alguma coisa mais a fundo, entre em contato comigo, tá? Eu deixo o meu e-mail para vocês depois, tá? Então, vamos começar. Então, existem 4 tipos de tecidos humanos. Entre eles estão o tecido epitelial, ele é o revestimento da superfície externa do corpo, mais conhecido como a pele, né? E dos órgãos internos e externos. Existe também o tecido conjuntivo. Ele é constituído por células e abundante substância extracelular. Tem função de preenchimento, sustentação e transporte de substâncias. Temos também o tecido muscular, que é constituído por células com propriedades contráteis, e o nervoso, que é formado por células que constituem o sistema nervoso central e periférico, ou seja, cérebro, medula espinhal e nervos. Vou explicar a vocês agora, detalhadamente, sobre cada um deles. Vou começar pelo tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é dividido em 2 partes. Uma delas é o tecido epitelial de revestimento. O que é esse tecido epitelial de revestimento? Ele é mais conhecido, né, popularmente como a nossa pele, essa pele que nós conseguimos ver a olho nu, que é, então, o revestimento e a proteção do nosso corpo. Existe também o tecido epitelial glandular, que forma as nossas glândulas. Onde é encontrado esse tecido epitelial? Ele é encontrado em toda a nossa parte externa do corpo, superfície interna e externa dos órgãos, por exemplo, pulmão, estômago, bexiga e etc. E também nas nossas glândulas. As características desse tecido são as seguintes. Elas têm pouco espaço. Desculpa, Ana, não entendi essa pergunta. Tecido epitelial glandular, tá? O primeiro é o de revestimento, onde é a nossa pele, e o segundo é o tecido epitelial glandular, tá? Que depois eu vou explicar para vocês, são as nossas glândulas. Beleza? Seguindo, então, elas têm pouco espaço entre as células, tá? São células, então, justapostas, ou sejam, células unidas. Não apresentam vascularização e têm excelente capacidade de renovação celular. Quais são as funções, então, do nosso tecido epitelial? Revestir e proteger o nosso corpo. Ela protege esse tecido, né, como é conhecido pela nossa pele, então ele tem o objetivo de proteger o nosso organismo interno contra as entradas de micro-organismos, substâncias químicas, agressões físicas, como cortes, pancadas, arranhões, né? Então, ele evita, na verdade, ele protege os nossos órgãos internos. Além disso, também é responsável pela formação de nossas glândulas. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um resuminho, assim, na verdade, é uma curiosidade. Na verdade, eu acho que a nível médio não é cobrado, mas eu vou mostrar para vocês, assim, só por curiosidade mesmo. Mas, ó, essas imagenzinhas cor-de-rosa ali que vocês estão enxergando, elas são vistas dos tecidos microscopicamente. O que é isso? Eles extraem uma parte do tecido, né, fazem uma lâmina e colocam isso no microscópio.
No microscópio, seria dessa forma que nós enxergaríamos os tecidos. Então, ali no início, nós conseguimos enxergar o nosso tecido das fossas nasais, traqueias e brônquios. Ela tem uma forma ali, então, forma uma camada de células pseudoestratificada, tá? Ali na primeira imagem. Logo abaixo, nós conseguimos ver um tecido simples e pavimentoso, também, porque ele tem uma forma menor, né? Esse tecido segundo, ele está nos nossos alvéolos pulmonares, revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos. Logo abaixo, na terceira imagem, conseguimos enxergar um tecido simples e cúbico, desculpe. Eles estão presentes nos nossos túbulos renais, ou seja, nos nossos rins, né? Então, ali por quarto, na imagem por último, é o nosso tecido do estômago. Dessa forma que nós conseguimos ver ele microscopicamente, simples e prismático. Voltando lá em cima, do nosso lado direito, conseguimos ver o nosso tecido da pele, boca e esôfago. Epitélios formados por várias camadas de células, estratificado pavimentoso. Então, estão vendo que, vejam a diferença entre os tecidos, tá? Eles têm as células ali bem mais estratificadas, pavimentosas. Ali em segundo, temos o tecido da nossa bexiga urinária, ou seja, estratificado de transição. Por último, ali no nosso lado direito, estratificado prismático, que é o tecido da nossa uretra. Continuando, agora vamos falar sobre as nossas glândulas, né? Tecido epitelial glandular. Nós temos duas glândulas, glândula exócrina e endócrina. Qual é a diferença? As glândulas exócrinas, elas lançam secreção da superfície do corpo e apresentam canais onde a secreção possa atingir o local onde será eliminada. Então, o que são essas glândulas? Glândulas, desculpa. Exemplo, glândulas mamárias, sudoríparas e sebáceas, tá? Então, quando a mulher está amamentando, a glândula responsável pela eliminação da lactação será a glândula exócrina, que vai liberar o leite do corpo para fora. E a glândula endócrina? Ela elimina a secreção diretamente na corrente sanguínea. O produto dessas glândulas é denominado de hormônio, e o conjunto dessas glândulas forma o sistema endócrino. Então, assim, essa glândula endócrina, ela é responsável pela liberação de hormônios, tá? De dentro do nosso corpo para a corrente sanguínea. Exemplo, tireoide, hipófise, paratireoide, adrenal, entre outros hormônios que o nosso corpo possui. Agora vamos para o outro tecido, tá? Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo também, ele é dividido entre 5 partes. O primeiro, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo adiposo, conjuntivo sanguíneo, cartilaginoso e ósseo. Vamos lá com a definição dos nossos tecidos conjuntivos. Começando, então, com o tecido propriamente dito, né, tecido conjuntivo. Ele está presente na nossa derme, ou seja, nossa segunda camada de pele. É o tecido de maior distribuição do nosso corpo humano. Observem ali na imagem ali do lado, a estrutura da nossa pele. Primeiro, nós temos a camada de queratina, que ela é a nossa primeira camada aqui da nossa pele, que nós conseguimos ver a olho nu. Essa é a nossa camada de queratina. Logo abaixo, nós temos a epiderme, tá? A epitelial. Então, logo abaixo da nossa primeira camada. Depois, nós temos a derme, e é nessa derme onde se localiza o tecido conjuntivo propriamente dito, ok? Vamos lá. E quais são as características desse tecido? Esse tecido, como o nome indica, ele é típico de tecido de ligação. Ele atua na sustentação e preenchimento dos tecidos. Dessa forma, contribuem para que fiquem juntos, estruturando os órgãos.
E quais são as funções desse tecido, do tecido conjuntivo propriamente dito? Ele tem como função propriedades que preenchem espaços que não são ocupados por outros tecidos. Sustenta e nutre as células do tecido epitelial, envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos, transporta substâncias, desempenha importante papel em processo de defesa do organismo e cicatrização. Apresenta fibras elásticas, colágenas e reticulares. E o que são essas fibras colágenas, elásticas e reticulares? As fibras colágenas, ali na primeira imagem, elas são grossas e resistentes, distendo-se pouco quando tensionadas. As fibras colágenas vista microscopicamente. Voltou? Vocês estão me ouvindo agora? Agora, vocês estão ouvindo agora? Tá. Então, eu vou voltar nas fibras, tá? Eu estava explicando, então, que existem 3 tipos de fibras, como eu expliquei antes, que estão ali no tecido conjuntivo propriamente dito. A fibra colágena, a elástica e a reticular. A fibra colágena é a linha da primeira imagem, essas imagens são todas feitas no microscópio, tá? Elas são resistentes, distendendo-se pouco quando tensionadas. As fibras colágenas, elas dão resistência à nossa pele e ela evita que a nossa pele se rasgue quando ela é esticada, tá? Essa é a função. Logo ali abaixo, nós temos a fibra elástica. O que são as fibras elásticas? Elas conferem a elasticidade complementando a resistência da nossa fibra colágena, tá? Então, é o que dá elasticidade para a nossa fibra colágena. E a fibra reticular, ela forma um traçado que liga o tecido conjuntivo a outros tecidos, tá? Então, que faz o nosso ligamento das nossas fibras ali. O tecido conjuntivo, ele também é responsável pelas rugas, né? Desculpe. As rugas, então, que aparecem na velhice, né? Ela ocorre pela... Gente, desculpa. Ela ocorre pelo fato das fibras colágenas irem se unindo uma à outra, tá? Formando assim as rugas, tornando um tecido conjuntivo mais rígido. Sim, Ana. Essas fibras que eu expliquei, todas elas fazem parte do sistema conjuntivo propriamente dito, tá? Todas essas fibras estão na nossa derme, ali onde eu expliquei, abaixo da nossa pele que a gente consegue ver, tá? Todas essas fibras, elas atuam ao mesmo tempo no nosso corpo. Gente, espere só um pouquinho, que eu vou lá só xingar os cachorros, tá? Só um pouquinho. Tá, desculpa, gente. Agora, nós vamos entrar no outro tipo de tecido conjuntivo, que seria o adiposo. Onde ele é encontrado? Ele é localizado embaixo da nossa pele, na mesma camada da hipoderme, tá? Também podemos encontrar o tecido adiposo envolvendo alguns órgãos, como, por exemplo, o coração e os rins. A hipoderme, então, como vocês podem observar, ela está localizada ali onde tem uma camada de gordura. Conseguem observar onde tem ali a epiderme, a derme, ali a gordura. Ali nessa gordura é onde se encontra o nosso tecido conjuntivo adiposo.
E quais são as características, então, desse tecido conjuntivo adiposo? A característica dele é por ele ser considerado um tecido gordo, tá? O tecido adiposo, ele é um tecido onde as células possuem óleos e gorduras. E o excesso desse tecido adiposo é o que causa problemas na nossa saúde por causa da obesidade, tá? Então, quanto mais a pessoa se alimenta com produtos, com alimentos gordurosos, doces, maior a nossa camada de tecido conjuntivo. Isso é o que faz a pessoa se tornar acima do peso, tá bom? E quais são as funções desse tecido? Ela atua no nosso corpo como uma forma de reserva de energia, tá? Ou seja, como ele é gordura, ele significa que ele vai ser a nossa reserva de energia. Ele atua também como isolante térmico, auxiliando na manutenção da temperatura do corpo. Também atua como amortecedor, protegendo o organismo contra choques mecânicos, tá? Então, esse tecido, como ele é aquela camada de gordura que eu mostrei para vocês, ele vai ser a nossa reserva de energia e a nossa manutenção da temperatura, tá? Protegendo contra o frio, principalmente. Seguindo, então, nós temos outro tipo de tecido conjuntivo, que é o tipo sanguíneo, tá? Tecido conjuntivo sanguíneo. E quais são as características desse tecido? Ele é formado por diversos tipos de células que constituem a parte sólida do sangue. Cada tipo com anatomia e funções próprias que são imersas em uma parte líquida que se chama plasma, tá? Então, como o nome já diz, ele é o tecido que envolve ali a parte sólida do sangue. Existem três classificações para as células sanguíneas, tá? O primeiro grupo são os leucócitos. Resumidamente, são os glóbulos brancos que atuam na defesa de integrantes no sistema imunológico, tá? Então, os leucócitos que estão presentes nesse tecido, eles vão atuar na defesa da nossa imunidade. Segundo grupo está os eritrócitos, são os glóbulos vermelhos, as hemácias, responsáveis pelo transporte de oxigênio do nosso organismo. Também as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do nosso sangue. E quais são as funções do nosso plasma? A função do nosso plasma é o transporte de hemácias, leucócitos, plaquetas e outras substâncias dissolvidas, como proteínas, nutrientes, excretas, hormônios, anticorpos, sais e íons e gases, tá? O plasma transporta essas substâncias por todo o organismo, permitindo às células receber nutrientes e excretar substâncias guardadas no metabolismo. Outro tipo de tecido conjuntivo é o cartilaginoso. Não entendi a sua pergunta, Ana. Como? O tecido sanguíneo, você quer dizer? Então, Ana, o tecido sanguíneo, vou voltar aqui. Ele é formado por várias células, tá? E essas células, esse tecido, então, ele vai constituir a parte sólida do sangue, tá bom? Então, esse tecido, ele vai estar aqui dividido em três partes, tá? Ele vai dividir os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. É isso que você queria saber? Eu não entendi, acho que a pergunta muito bem. Qualquer coisa, você faz de novo a pergunta, eu vou tentar responder, tá?
Não, Ana, não precisa ser algo homogêneo. Nós vamos ver depois também que nos outros tipos de tecido que eles não precisam necessariamente ser de forma homogênea, tá? Do plasmas, eu já falei dos plasmas, tá? Beleza, Ana? Mais alguma coisa? Qualquer coisa a gente volta no sanguíneo depois, se vocês não entenderam direito, tá? Eu vou continuar no tecido conjuntivo cartilaginoso, então. Onde ele é encontrado? Resumindo, nas nossas cartilagens, né? O tecido cartilaginoso existe no corpo sob forma de peças cartilaginosas de tamanho muito variado, tá? Exemplos de localização do tecido cartilaginoso estão em superfícies articulares, zonas de crescimento longitudinal de ossos longos, orelha, nariz, hipoglote, laringe, traqueia, brônquios, entre as vértebras. Gente, meus cachorros vão começar a uivar, tá? Eu vou ter que xingar eles só um pouquinho. Ei, criançada! Chega! Desculpa, pessoal. Voltando. Gente, aqui, fugindo um pouco do assunto, então eu vou explicar para vocês. Eu moro aqui com os meus pais e eles moram no sítio. E a gente tem 7 cachorros aqui. E o que acontece? Quando passa um trator na estrada, como a gente mora no interior, época de colheita e tudo mais, quando passa um trator, eles vão na rua e ficam uivando. Eu não sei porquê, mas toda vez é isso. Hoje tá o dia inteiro assim, por isso que às vezes eu tenho que ir lá chamar a atenção deles. Mas enfim, vamos continuar aqui no tecido cartilaginoso. Quais são as funções desse tecido, então? Ele tem função estrutural, tá? Oferecer apoio e manutenção da forma de vários componentes do corpo. Revestir superfícies articulares, tá? Quase sem atrito, além da superfície lisa das cartilagens. Durante a vida fetal, também tem uma grande parte do sistema esquelético que, primeiramente, é formada por tecido cartilaginoso e depois vai formando o sistema esquelético e muscular, tá? Ela tá começando de novo a latir. Tá, vamos continuar, então, com o tecido, ainda no tecido conjuntivo, agora o tecido conjuntivo ósseo. Onde ele é encontrado, não preciso nem descrever muito, né, nos ossos. E as funções dele, então, quais são? Suporte dos tecidos mole, ou seja, a sustentação do nosso corpo. Ele aloja e protege a medula óssea e órgãos internos. Origem e inserção muscular, tá? Então, ele vai fazer, então, ali a estrutura do nosso sistema muscular. E o depósito de cálcio e fosfato. Tecido muscular. Pessoal, antes de eu explicar sobre o tecido muscular, eu vou abrir a porta para minha cachorra entrar, tá? Porque dela vai parar de latir. Só um pouquinho. Tá difícil hoje, né, pessoal? Vamos lá. Tecido muscular. Dividido em 3 partes, pessoal. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. Quais são as características? Células chamadas de fibras musculares ou miócitos são capazes de contrair e gerar os movimentos do nosso, tá? Então, esse tecido muscular é responsável pelos movimentos voluntários e involuntários do nosso corpo.
E qual a função? Responsável, então, pelas funções de movimentação, locomoção, sustentação do corpo, junto com o tecido ósseo. Então, assim, o tecido muscular ósseo e muscular, tecido muscular e ósseo vão atuar juntos, né? Os dois vão ter a função da sustentação e locomoção do nosso corpo. Então, resumindo, o tecido muscular é aquele tecido que vai preencher o nosso esqueleto humano. E agora vamos falar, então, sobre o tecido muscular liso, estriado, estriado esquelético e estriado cardíaco. O nosso tecido muscular liso, ele apresenta contração involuntária. O que é isso? São células mononucleadas com estria longitudinais que são encontrados nos nossos órgãos internos, como esôfago, intestino, vaso sanguíneo e útero, tá? Então, assim, esse tecido muscular liso, ele é responsável pela movimentação involuntária, pela contração involuntária do nosso corpo. O que é a contração involuntária? Resumindo, são os nossos órgãos, né? Os nossos órgãos, eles se contraem, né, se movimentam de forma involuntária. Nós não pensamos assim, agora eu quero que o meu intestino funcione, eu quero que o meu sangue vá dessa forma. Não, ele faz isso de forma involuntária, tá? O seu estômago vai funcionar como ele quer, o sangue vai como ele quer, tá? E, então, o muscular estriado esquelético, ele é responsável pela contração voluntária. O que é isso? Então, quando eu vou mexer o meu braço, eu consigo fazer esse movimento, né, por causa do tecido muscular estriado esquelético. Ele, que está ligado, então, na estrutura óssea, ele permite a locomoção voluntária, né? Então, eu quero erguer meu braço direito, agora eu quero mover o meu esquerdo, e assim por diante. E o tecido muscular estriado cardíaco? Então, como o nome já diz, ele é de contração, então, involuntária, tá? E ele é responsável pelo nosso ritmo e pela nossa contração na circulação do nosso sangue. Resumindo, ele é responsável pelos nossos batimentos cardíacos. Também é feito de forma involuntária, né? Aqui eu tenho umas imagens também, tá? Ela é uma reprodução em desenho, mas é ali que nós conseguimos ver de forma microscópica como é esse tipo de tecido muscular. Ali, então, no lado esquerdo, o tecido mais forte podemos dizer que é o que dá a sustentação para o nosso corpo, né? Talvez o que eu diria que fosse o mais forte é o que eu vou explicar depois para vocês, que é o do nosso sistema nervoso, tá? Que o nosso sistema nervoso vai levar a mensagem do que o nosso sistema muscular é para fazer. Mas se for para falar que é o tecido mais forte, eu diria que acho que sim. Então, Ana, o tecido muscular estriado cardíaco, ele é exclusivamente a nossa estrutura do miocárdio, né? Ou seja, a musculatura do coração. Então, esse movimento estriado cardíaco, ele vai ser exclusivamente do nosso sistema cardíaco, beleza? Beleza, Ana? O próximo que eu vou entrar agora vai ser o sistema nervoso, tá? O tecido nervoso, então. Quais são as características do nosso tecido nervoso? Ele é um tecido de comunicação capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos.
As células do sistema nervoso são altamente especializadas no processamento de informações. A função desse tecido é fazer comunicações entre órgãos do corpo e o meio externo. Então, assim, tudo que acontece de forma muito rápida. Vai acontecer através dos neurônios, o sistema nervoso vai receber estímulos, codifica a mensagem e elabora a resposta. Por exemplo, o frio. Ele é um estímulo externo, ok? Ele é recebido pelos receptores da pele, transmitindo por neurônios sensitivos e interpretado no sistema nervoso central. Então, esse tecido tem função de absorver mensagens do meio externo para o meio interno. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, sobre os tecidos? Porque eu ia falar no início. Patrícia, você pode parar de gravar, por favor?